PET Ciência apresenta Desvendando a Ciência do Formato da Terra. Você já ouviu alguém alegar que a Terra é plana? Já parou para pensar que essa ideia é real? Não! Hoje traremos aqui o professor Gustavo Amaral Valdivieso. Doutor em Física pela Unicamp, professor na Universidade Federal de Alfenas e que atualmente trabalha em colaboração com alguns dos maiores laboratórios do planeta, o CERN e o Fermilab, para falar sobre o tema e tirar a prova dos 9. Desde a antiguidade, o formato da Terra vem sendo estudado. No Egito, Eratóstenes supôs que a Terra era esférica e mediu o raio do planeta. Para fazer isso, ele comparou o ângulo que a luz do Sol incidia em um poste e em um poço em duas cidades distantes. Eratóstenes, esse pensador grego, nascido grego, mas que viveu boa parte da sua vida no Egito, especificamente na cidade de Alexandria, onde ele foi o curador da famosa Biblioteca de Alexandria. Em uma de suas viagens, em direção ao sul do Egito, nesse caso, ele chegou à cidade antigamente conhecida como Siene, hoje modernamente conhecida como Assuã, e nessa cidade ele notou que no dia do solstício, que é o dia onde o Sol fica mais tempo no céu e aonde ele cruza o céu de forma mais alta, nesse dia ele podia ver o reflexo da luz do Sol no fundo de um poço, nas águas, no fundo de um poço bem profundo. E o único jeito disso acontecer é se os raios do Sol, que eles já sabiam que eram paralelos, pudessem chegar até o fundo do poço. Mas por que isso chamou a atenção dele? Bom, o fato é que ele sempre viveu até aquele momento e passou toda a sua vida acima do que hoje nós conhecemos como trópico, que é a linha imaginária onde mais ao norte ou mais ao sul dos trópicos, você nunca tem um momento no ano onde a luz do Sol incide diretamente de cima. E ele não sabia disso. Então, a vida inteira dele, mesmo no dia mais longo do ano, ele nunca tinha visto um momento onde os objetos não têm sombra, porque o Sol vem direto de cima, ou nesse caso, a luz chegaria no fundo do poço. Isso chamou muito a atenção dele. Voltando para Alexandria, ele espera um ano, no próximo solstício, no próximo dia mais longo do ano, e aí ele, usando um obelisco de pedra, um monumento de pedra bem plano e perpendicular ao solo, ele espera o momento do dia onde o Sol está mais alto e pensa, nesse exato momento, lá em Siene, o Sol também está alto e a luz dele está chegando no fundo do poço. E nesse momento, ele mede o ângulo entre o pilar e a sombra por ele projetada, a menor sombra possível nesse caso, já que é o dia do solstício. E ao medir este ângulo, ele descobre que esse ângulo é 1 sobre 50 avos, ou seja, 1 dividido por 50, o ângulo de uma circunferência completa. Então, supondo que o mundo é um globo, a circunferência que ele pode traçar ao redor desse globo tem que ser 50 vezes a distância entre Alexandria e Siene, coisa que ele tinha com razoável precisão. E multiplicando por 50, ele é, nos registros históricos, a primeira pessoa a medir a circunferência da Terra. E chegou bem perto dos valores modernos medidos com mais precisão. Já em 1881 surgiu o pensamento terraplanista, como conhecemos hoje, através de Samuel Brownbaugh, autor do livro Astronomia Zetética. A Terra não é um globo, onde questiona Eratóstenes. Segundo ele, Eratóstenes teria cometido um grande erro ao considerar o Sol como um astro gigante e longe da Terra. Segundo Brownbaugh, o Sol seria uma bola de fogo, alguns quilômetros acima das nossas cabeças, e de acordo com as contas, a Terra poderia ser plana. Hoje, olhando para trás, os críticos do mundo na forma de um globo, eles costumam dizer que Eratóstenes não provou que a Terra era redonda. E eles têm razão. Não, ele não provou e nem era o objetivo dele. Porque ele já partiu do pressuposto que a Terra era redonda. De fato,
o que ele observou, o fenômeno que ele observou, também pode ser explicado se você tivesse um mundo perfeitamente plano e raios de Sol que, ao invés de incidir paralelamente, incidam em ângulo, ou seja, o Sol não pode estar praticamente no infinito onde ele está para nós e teria que estar muito perto da gente. Porém, a evidência que Eratóstenes recolhe, que ele colhe naquele dia, não pode ser analisada sozinha, ela existe num contexto. Os filósofos da época, os pensadores, já suspeitavam que a Terra era redonda, por diversos outros indícios. Por exemplo, todos os astros do céu são redondos, porque a Terra não seria. E quando eu digo redondo, eu não digo um disco. Eu quero dizer, por exemplo, esférica, porque se a Lua fosse um disco, em algum momento, ao se mover pelo céu, mesmo que eles achassem que ela desse a volta ao redor da Terra ou algo assim, a gente veria esse disco por outro ângulo e ele pareceria uma elipse. A única forma geométrica que sempre parece um círculo é uma esfera. Outras evidências, mais terrenas, mais ligadas ao chão, por exemplo, quando eles observavam os barcos partindo em direção ao mar e viam que o casco do barco desaparece primeiro no horizonte, como se ele realmente tivesse indo para trás de algo, e esse algo é a ilusão do horizonte, é o plano do horizonte, ou seja, a Terra vista do seu ponto de vista é como se ela curvasse para baixo, formando, imagina, um escorregador, uma encosta de uma montanha, e você está caminhando em direção a essa encosta e as suas pernas vão sumir primeiro, ou o casco do barco vão sumir primeiro a longas distâncias. Então, a evidência de Eratóstenes não vem para provar que a Terra era redonda, vem para medir a circunferência da Terra partindo do pressuposto de que ela era uma esfera. Robotham inspirou outros nomes a estudarem o assunto, como Samuel Sheatham e Charles K. Johnson, que fundaram a atual Sociedade da Terra Plana, dando sequência aos estudos do mestre e espalhando a palavra terraplanista pelos Estados Unidos na metade do século XX. Essa sociedade ficou parada por muitas décadas, mas em 2009 ela ressurgiu das cinzas e voltou a receber novos membros. Agora, faz mais barulho do que nunca. Parte dessa nova onda de terraplanistas passa pelo nome de um novo guru, Eric Dubay. Ele é fundador e presidente da Sociedade Internacional de Pesquisa sobre Terra Plana. Os argumentos defendidos pelos terraplanistas sintetizam tentativas de refutar conceitos aceitos cientificamente por mais de 2.000 anos, que dizem que a Terra é um globo. Se algum argumento de terra globular é oferecido a um terraplanista, existem diversas respostas que não possuem coerências entre si e que não caracterizam como contra-argumento. Mas como os terraplanistas explicam a atmosfera, por exemplo? Visto que a própria etimologia da palavra indica um formato esférico para a Terra, em algumas linhas do terraplanismo, eles chamam esse espaço onde vivemos de atmosplana ou atmoscamada. Os terraplanistas também não admitem a existência de gravidade. Segundo eles, a densidade é o que rege o universo. Considerando esse pensamento, ao jogar uma bola para cima ela vai cair, porque é mais densa que o ar, e não porque ela respeita as leis de Newton. Mas é importante destacarmos que dentro de um fluido como o ar, o conceito de flutuação através da densidade nasce do entendimento sobre gravidade. Assim, quando os terraplanistas utilizam da teoria de flutuação para explicar a existência da gravidade, eles estão cometendo um grande erro lógico, visto que uma não pode ser entendida sem a existência da outra. Entretanto, negar que a gravidade exista não é surpresa nenhuma, visto que essa não faria menor sentido em uma Terra plana. Para isso, vamos imaginar uma situação hipotética, onde existe uma Terra plana com gravidade. As coisas localizadas próximas à borda seriam atraídas para o centro da massa do disco a todo momento. E assim, quanto mais você se aproximasse da borda, mais forte a atração para o centro agiria sobre você. Nesse caso, temos a sensação que estamos escalando uma parede. E a gravidade? A gravidade é um problema sério para os defensores da Terra plana, porque eles precisam tomar uma decisão. Ou eles tentam explicar uma nova gravidade diferente da gravidade newtoniana e einsteiniana, que é aquela que a ciência adota, ou eles precisam descartar ela completamente. Mas por que a gravidade é um problema? Bom, se você considera que a gravidade é como a ciência descreve e joga fora só a parte de que a Terra é um globo,
você cria um problema muito sério, porque a gravidade sempre atrai para o centro de massa. Portanto, se eu tenho um disco, como por exemplo um prato, e eu vou andando por esse prato, a gravidade sempre aponta para o centro de massa e o seu senso de direção também segue a gravidade. Portanto, conforme você anda em cima dessa suposta Terra plana, a gravidade continua apontando para o centro de massa, o que significa que a gravidade está apontando cada vez em ângulos mais inclinados. E você também, para conseguir ficar em pé, numa posição de equilíbrio, também teria que andar em ângulos cada vez mais inclinados. Mas espera aí, quem está inclinado? É você ou é a Terra? Porque, na verdade, como nós medimos tudo a partir da nossa posição de equilíbrio, do nosso ângulo de inclinação, é como se uma Terra plana, cada vez que eu ando para a borda dela, ela pareceria mais inclinada para mim. Eu me sentiria em pé e ela pareceria cada vez mais inclinada, até o ponto que aqui na borda é como se eu olhasse para trás e visse um precipício infinito do tamanho do planeta Terra inteiro. E a gente não observa isso. Então, o que eles tentam fazer é jogar fora a gravidade ou então seletivamente escolher as partes que interessam, como por exemplo, muitos citam o princípio de equivalência, que diz que gravidade e aceleração mecânica são a mesma coisa. E de fato, a ciência entende que elas são a mesma coisa. Então, qual é a consequência para o modelo da Terra plana? A consequência é que você poderia dizer que a Terra é plana, mas ela não é estática. Ela está constantemente sendo acelerada para cima e, portanto, todo mundo que está em pé em cima dela sente a aceleração equivalente gravitacional puxando para baixo, mas na verdade não. É a Terra que está sendo acelerada para cima. Qual é o problema disso? O problema é que se nós estivéssemos não vamos dizer milhões ou bilhões de anos, porque normalmente quem pensa na Terra plana diz que a Terra tem cerca de 5.000 anos. Então vamos jogar por aí mesmo. Se há 5.000 anos a Terra estivesse acelerando a uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, a Terra como um todo estaria se movendo praticamente na velocidade da luz a esse momento. O que significa que o universo à nossa volta não seria o que a gente observa. Nada. A luz das estrelas. Eu não estou nem pensando na energia infinita necessária para chegar perto da velocidade da luz com a Terra inteira. Mas todo o resto do céu que a gente observa não condiz com esse fato. Portanto, você cria contradições onde, para você poder ter uma Terra plana com gravidade uniforme apontando para baixo, você precisa jogar a gravidade fora por completo e inventar uma outra explicação, ou explicação nenhuma, como também alguns propõem, mas alguns ainda se atrevem a escolher pequenos pedaços da ciência que interessam, mas não sabem que a ciência é totalmente amarrada. Eu não posso escolher o que me interessa para minha explicação e jogar outra parte fora. Isso cria contradições. O estudo sobre os abalos sísmicos e o entendimento sobre as placas tectônicas e suas influências podem ser uma arma importante para combater algumas teorias acerca do formato do nosso planeta. Então hoje, na modernidade, como nós sabemos que a Terra é um globo, sem precisar sair da Terra? Bom, existem algumas evidências bem interessantes que Eratóstenes e todos na época dele não tinham, e eu quero citar uma delas, que é a sismologia. Ao instalar sismógrafos, que são os sensores de vibrações no solo pelo planeta inteiro, nós podemos acompanhar as grandes vibrações quando, por exemplo, terremotos ou maremotos acontecem. Terremotos são grandes liberações de energia presas dentro das placas tectônicas, que quando essa energia escapa e essas placas deslizam, essa energia é liberada em ondas através da crosta e do manto e do núcleo da Terra. E a Terra ressoa como um sino. E, portanto, eu consigo detectar tanto o terremoto do lado de onde ele acontece, como do lado oposto também. E o tempo que essa onda leva para chegar do outro lado depende só da densidade, da composição da Terra. E ele é o mesmo em qualquer lugar. Então, não importa onde eu vejo um terremoto, eu sei que determinadas horas depois eu vou ver essa vibração do outro lado, num sismógrafo já instalado do outro lado do mundo, em um outro observatório de sismologia. E depois de um tempo eu vou ver a reverberação da onda que chegou do outro lado voltando para o ponto original. Isso leva sempre o mesmo tempo. Se a Terra fosse plana, eu até poderia argumentar que um terremoto aqui, depois de um tempo eu sentiria em outro ponto, num sismógrafo. Eu até poderia dizer que se a Terra fosse plana e finita, com borda, essas ondas rebateriam na borda e voltariam. Mas seriam tempos diferentes, dependendo de onde a fonte está.
e aonde o sismógrafo está, eu teria diferentes tempos para a ida e para a volta. A única forma de eu ter sempre o mesmo tempo em horas da onda que depois do terremoto, que vai e volta e é detectada num ponto da Terra e depois de volta, é se eu tenho uma esfera, porque a esfera tem o mesmo diâmetro em todas as direções, é a definição de uma esfera. O céu noturno oferece um outro conjunto de evidências sobre a esfericidade da Terra. Se todos estivéssemos em um mesmo plano, as pessoas em Nova York e as pessoas de Poços de Caldas iriam ver as mesmas constelações, os mesmos conjuntos de estrela, por exemplo. Porém, sabemos que isso não acontece. As pessoas dos Estados Unidos não conseguem ver o Cruzeiro do Sul, assim como as pessoas do sul e do sudeste do Brasil não conseguem ver a Ursa Maior, que é a constelação que se localiza mais ao norte da Terra, por exemplo. Continuando com o tema sobre evidências que existem desde a época da Grécia Antiga, vamos pensar sobre o eclipse lunar. Será que ele pode demonstrar o formato da Terra? O eclipse lunar é uma outra evidência que os terraplanistas costumam descartar para poder ter seu modelo funcionando. Mas é difícil descartar algo que a gente observa com relativa frequência. Eclipses lunares acontecem de forma parcial várias vezes por ano e de forma total com alguma frequência ao longo dos anos. E o que é o eclipse lunar? Ele acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Então, conforme a Lua orbita a Terra e a Terra orbita o Sol, em alguns momentos eles ficam perfeitamente alinhados. E a Terra, como todo objeto exposto ao Sol, tem uma sombra. E quando a Lua passa atrás dessa sombra, ela fica encoberta. Os antigos também observavam o eclipse e percebiam e já intuíam que aquilo era a sombra da Terra e, de fato, notavam que essa sombra é sempre curva. Portanto, a Terra, para projetar sempre uma sombra com a mesma curvatura, não pode sequer ser um plano, um disco, porque ele viraria em algum momento e poderia estar em outro ângulo. E aí eu veria elipses ou até um risco, dependendo da posição e da orientação relativa. Mas a verdade é que a única forma de você explicar o eclipse lunar como nós observamos toda vez que ele acontece é num modelo onde a Lua orbita a Terra, portanto a luz tem que estar fora da Terra, não pode estar pertinho como eles propõem, e o Sol também tem que estar longe e fora, para que a Terra possa entrar entre eles. Isso vai de encontro completamente aos modelos por eles propostos de uma Terra plana, onde o Sol e a Lua são esferas com luz projetada para baixo, iluminando simplesmente uma parte da Terra de cada vez. É simplesmente impossível explicar o eclipse lunar e muitos deles simplesmente fingem que não existem, porque é isso, é uma evidência muito difícil de você suplantá-la, né, com esse modelo plano. Por fim, observações comuns do nosso cotidiano podem nos ajudar e muito a entender o formato do planeta. Como, por exemplo, você já foi em alguma praia e observou algum barco desaparecendo no horizonte? Já parou para se perguntar como acontecem as viagens de avião? Ou ainda, como o fuso horário foi estabelecido? Outra evidência interessante que os antigos não tinham é o voo. Hoje, a humanidade está voando. O tempo inteiro você tem milhares de pessoas no céu voando em companhias aéreas. E a questão é que quando você parte de uma cidade para outra, se o voo é curto, tudo bem. Você conseguiria explicar o tempo de viagem numa terra plana. Mas para longos voos, as pessoas que precisam viajar entre continentes, entre países, por exemplo, Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos, Brasil-Japão, Europa-Japão, Europa-Austrália, esses voos muito longos, eles têm um tempo de duração. E quando você leva em conta a velocidade do avião e você começa a pensar que ele passa a maior parte do tempo em velocidade de cruzeiro, que é praticamente velocidade constante, você começa a perceber que esses tempos não combinam com um plano. E outra coisa difícil também de dizer é quando a gente faz voo transpolar, que você voa por cima do polo, isso fica completamente fora no modelo de terra plana. Mas o mais interessante é que tudo parece girar em torno de uma possível conspiração, né? Os proponentes da Terra plana dizem que existe uma conspiração para esconder do mundo que a Terra é plana. O que para mim não faz o menor sentido, aí é um pouco pessoal. Eu não vejo por que a Terra ser plana ou um globo é vantagem para alguém a ponto de precisar ter uma conspiração para esconder uma coisa ou aceitar a outra. Mas difícil é acreditar numa conspiração que envolva todas as pessoas, de todas as companhias aéreas e todo mundo que já voou no mundo. Porque você sabe o tempo que levou o seu voo.
E qualquer pessoa com uma cartolina e desenhando com a mão, poderia desenhar um círculo e dizer essa é a minha Terra plana, e com régua e compasso perceber que os tempos de voo não batem, não encaixam numa Terra plana. Então se você voa, você viu que o tempo que a companhia diz que vai levar o voo com meia hora para mais ou meia hora para menos, é o tempo que realmente leva? Então, como você explicaria, por exemplo, que numa terra curva, para eu voar de uma cidade para outra, eu obviamente precisei voar sobre a curvatura da Terra, e isso é um caminho mais longo do que se a Terra fosse plana. Então você não consegue acomodar essas informações e a conspiração se torna impossível, porque envolve um grande número de pessoas e ninguém consegue guardar um segredo envolvendo um grande número de pessoas. Existem outras evidências que ocorrem no nosso cotidiano que podem nos ajudar a entender o formato da Terra, como as praias, o horizonte, avião, fuso horário. Pelo que vimos até agora, todas as evidências não indicam a existência de uma Terra plana. Mas por que os terraplanistas não acreditam nelas? Bom, finalmente eu quero poder fazer um comentário sobre o que está errado com o movimento terraplanista. E eu não vou fazer um julgamento de juízo e dizer que o terraplanista não está sendo educado adequadamente, embora haja argumentos para dizer isso e N outras coisas, mas eu quero apontar um único fato, que é que o terraplanismo não pode ser uma ciência da forma que ele é aplicado. Por quê? O método científico é um método muito restrito e precisa ser feito de forma coerente. Você não pode escolher quais partes dele você quer aplicar. Você tem que aplicar ele como um todo. E uma das coisas que o método científico diz é que é impossível para qualquer pessoa provar algo como sendo absoluta verdade. A não ser que você possa fazer uma observação absoluta. E a única forma de fazer uma observação absoluta nesse caso é se a gente pudesse pegar todo mundo, todo ser humano da Terra e voar por uma distância longe o suficiente para ver que a Terra é redonda, e esperar algumas horas para vê-la girando e ver todos os continentes e ver que bate com o mapa. Isso não vai acontecer tão cedo. Ou talvez nunca, não sei. Então, nós temos que usar as evidências que nós temos aqui. E o método científico nos diz que quando você tem uma hipótese, você não pode ir para o laboratório querendo provar a sua hipótese. Você tem que ir para o laboratório querendo desprovar a sua hipótese. E ao falhar, a sua hipótese ganha um ponto. E ao falhar múltiplas vezes, a sua hipótese é elevada ao nível de teoria. Inclusive, há essa dissonância entre os nossos vocabulários. No vocabulário popular, teoria é algo que veio só da sua imaginação. Ah, aquilo é só uma teoria, não dá uma bola não. Mas não, é o contrário. Para a ciência, teoria é a hipótese que já foi coroada, que os cientistas falharam em provar que ela estava errada inúmeras vezes. Então você passa a aceitá-la. Isso é uma teoria. E a Terra ser redonda nem sequer é uma teoria, porque para nós já é um fato. Nós temos tantas evidências que é difícil você jogar fora. A gente não pode jogar fora a gravidade quando nós já medimos a gravidade entre objetos sólidos em laboratório, entre esferas que se atraem. E nós sabemos que a gravidade existe e funciona. E aí quando você pega a massa do planeta Terra, você percebe que ele não pode ser um disco, porque se ele for feito de rochas, e a gravidade é o que eu medi no laboratório com pequenos corpos, na massa da Terra, a força da gravidade é suficiente para quebrar qualquer rocha, e portanto ela tem que ser uma esfera. E a gente observa isso nos asteroides, pelo cinturão de asteroides espalhados pelo sistema solar como um todo. Até uma certa massa ele pode ter qualquer formato, mas a partir de uma certa massa calculada, ele tem que ser uma esfera. Então, essa é a ciência. A ciência é uma grande teia. E você não pode escolher as partes que justificam aquilo que você já quer acreditar. Você não pode ir para o laboratório querendo provar aquilo que você já acha que é certo. Porque ao fazer isso, você não está praticando ciência. A ciência, ela é neutra. O cientista precisa se remover das suas conclusões. Ele observa o mundo como se ele não existisse. Como se o mundo é independente dele. Então, se de fato os terraplanistas estão atrás da verdade, aqui vai a sugestão de um cientista. Se realmente vocês querem ser levados a sério e querem empregar o método científico como ele deve ser feito, pare de tentar provar que a Terra é plana. Eu quero ver o movimento terraplanista tentar derrubar o seu modelo da Terra plana. Busquem evidências que vão de encontro às suas hipóteses. E se
vocês não encontrarem nenhuma evidência que derrube o seu modelo, isso seria um ponto positivo em direção à aceitação de um modelo de Terra plana. Mas como eu disse até agora, as evidências são inúmeras. E quando você não fica tentando escolher quais te interessam e simplesmente aceita todas as evidências como elas chegam até você, o modelo da Terra plana ele é refutado com muita facilidade. Quero agradecer ao pessoal do PET Ciências da Unifal por me convidar para essa entrevista. Espero que esse vídeo leve esclarecimento para as pessoas e entendam que algumas coisas no mundo, e isso inclui a ciência, não são questões de opinião. Muito pelo contrário, não tem muito espaço para opinião, seja individual ou coletiva, dentro da ciência. A ciência é construída com base em fatos, em evidências. E para você ser um cientista, você não tem que ter um curso universitário ou uma formação. Para ser um cientista profissional, talvez, mas todo cidadão pode ser um cientista. Basta trazer o método científico para o seu dia a dia. Muito obrigado. Agora que você já entendeu as teorias por trás da estrutura da Terra e os argumentos que corroboram para esses posicionamentos, deixa aqui nos comentários qual modelo para o formato da Terra que você acha que é real. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e nos ajudar a divulgar a ciência. Além disso, siga o PET nas redes sociais para conferir mais conteúdos de qualidade. Até a próxima!